E aí galera, beleza? A gente preparou aqui uma videoaula para vocês sobre ressonância e ela ficou bem completa, acho que vocês vão gostar bastante. Se conseguir já dar um like vai ajudar muito. Bora começar. Primeiro a gente tem que entender o que são as ondas, né? As ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Tem três diferentes formas de classificação delas, né? A primeira é a respeito da necessidade de ter ou não um meio físico para a propagação. Exemplos dessas ondas são as marítimas, né, que tem aqui o GIF, e as ondas sonoras. Como elas necessitam de um meio físico para se propagar, elas não se propagam, por exemplo, no vácuo, que o vácuo ele não é considerado um meio físico. Já as ondas que não necessitam de um meio físico para se propagar são as ondas eletromagnéticas. A segunda forma de caracterizar elas é a respeito das direções de propagação. Para começar, a gente vai ver as ondas transversais. Essas ondas, as suas vibrações são perpendiculares à direção de propagação. O outro tipo, né, que são as ondas longitudinais. Essas ondas, suas vibrações são paralelas à direção de propagação das dimensões ocupadas pelo movimento, né, das ondas. A primeira são as ondas unidimensionais, que se propagam em só uma dimensão. As ondas bidimensionais são as ondas que se propagam em duas dimensões. As ondas tridimensionais, elas conseguem se propagar nas três direções do espaço simultaneamente. Um pouco sobre a equação fundamental da ondulatória. Antes de ver mesmo a equação, a gente precisa entender um pouco mais sobre as nomenclaturas que tem na onda. Tem a crista, que é o ponto mais alto da onda. Já o ponto mais baixo é o vale. A distância entre duas cristas é chamado de comprimento de onda, e ele é representado pela letra grega lambda. A distância entre dois vales também é um comprimento, por aqui é chamado de amplitude. E aqui ó, vocês conseguem ver que a velocidade é nessa direção. Então, a própria fórmula ali, a gente pode entrar agora um pouco na própria fórmula, que fala que a velocidade é igual a frequência vezes o lambda. A frequência, ela é o número de oscilações dividido pelo período. Colocou uma onda bidimensional para vocês entenderem o que seria o comprimento de onda nesse caso e a direção da velocidade. Agora sobre as ondas sonoras. Primeiro, então, vamos fazer uma classificação das ondas sonoras. Elas são mecânicas, então elas necessitam de um meio material para se propagar. Elas são longitudinais, então a sua vibração é paralela à sua direção de propagação. Elas também são tridimensionais, então elas se propagam nas três direções. A velocidade é constante, então, independente do meio. Então, o que vai mudar é a frequência e o comprimento entre as ondas sonoras, de uma forma em que a frequência e o comprimento são inversamente proporcionais. Um som agudo, por exemplo, que a gente conhece, por exemplo, um som agudo, sabe? O pessoal fala bastante, é um som com uma maior frequência. Já um som grave é um som de menor frequência. As ondas sonoras, elas são formadas a partir da variação de pressão. Por isso, elas são consideradas ondas de pressão também. Na imagem aqui a gente consegue ver regiões de compressões e regiões de rarefações. As de compressões, elas são áreas de maior pressão e são representadas pela crista da onda. Já as regiões de rarefação, aqui ó, regiões de rarefação, elas são as regiões de menor pressão e são representadas pelo vale da onda. Todo objeto é composto por moléculas. Essas moléculas que compõem o objeto nunca ficam paradas. Elas estão sempre vibrando em um ritmo constante, caso o objeto não esteja sofrendo uma influência externa. Assim, por mais que o objeto permaneça parado, as moléculas que lhe compõem permanecem vibrando em um ritmo constante. Cada objeto possui vibrações moleculares próprias. Essas moléculas, vibrando em conjunto, determinam a frequência natural de vibração do corpo. A frequência natural é a frequência com que as moléculas de um objeto parado, em seu estado natural. A ressonância é quando um corpo sofre influência de uma força externa com a frequência igual à frequência natural dele.
o corpo passa a ter um aumento progressivo da oscilação de suas moléculas. Esse aumento é significativamente grande. Quando for mantido o contato entre o corpo e a força externa, com ambos tendo a mesma frequência, é possível identificar visualmente efeitos no corpo que extrapolam o nível molecular, como por exemplo as rachaduras que aparecem nos objetos, a emissão de sons, a movimentação e entre outros. Quando você está empurrando alguém nessa balança, você espera ela atingir o ponto mais alto do movimento e parar, para só então empurrar novamente. Respeitando essa sincronia, essa frequência, o balanço passa a atingir um ponto cada vez mais alto, ou seja, uma maior amplitude, a quebra de uma taça de vidro usando apenas sua voz. Isso ocorre devido à junção da frequência fundamental, que é a frequência da onda sonora, que é gerada pelas cordas vocais, com a frequência de onda sonora, a soma das duas. Frequência de onda sonora, que é gerada pelas cordas vocais, que podem gerar sons tanto mais agudos quanto mais graves. Para se quebrar a taça com a voz, depende também do tamanho dos defeitos microscópicos que a própria taça tem, ou seja, é necessário ter um pouco de sorte para ocorrer. Cada pedaço de vidro, assim como todos os materiais, eles possuem uma frequência ressonante, ou seja, a velocidade com que vibram quando se chocam ou recebem outro estímulo, que pode ser, por exemplo, uma onda sonora. As taças de vinho são especialmente ressonantes, devido à sua estrutura tubular interna oca, que produz um som agradável ao tinir. Se uma pessoa conseguir cantar neste tom exato, que de acordo com a lenda é o Si maior, mas na verdade não tem nada a ver, pode ser qualquer tom, só que assim, a sua voz fará as moléculas do ar em volta da taça vibrarem em uma frequência, que força ela a vibrar também. Porém, a nota tem que ser emitida suficientemente alta, tem que ser alto o suficiente para o copo vibrar. Mais dois casos de ressonância. A primeira que eu vou falar da direita vai ser a ponte de Tacoma-Norris, que ela foi inaugurada em 1 de julho de 1940 e após 4 meses da sua inauguração ela entrou em colapso. Ela tinha 1.600 metros de extensão. No dia que aconteceu, estima-se que os ventos atingiram uma velocidade de aproximadamente 65 km por hora, antes dela vir a cair. A ponte também oscilou por cerca de 10 horas. Existem duas teorias sobre a queda da ponte. A primeira é de que os movimentos foram causados devido ao fenômeno de ressonância, que é o que as pessoas mais acreditam. E a segunda é que algumas pessoas acreditam, mas é menos validada, é que o que realmente ocasionou a queda foi o fenômeno de flutter aeroelástico. Vou explicar a mais famosa, que seria da ressonância. O que aconteceu? A força do vento teria aumentado a oscilação natural da estrutura, até que um valor máximo suportável pelo material foi atingido. Após esse limite, a estrutura entrou em colapso. A variação na tensão dos cabos que mantinham a estrutura foi responsável pelo fenômeno. A força do vento fez com que as tensões dos diversos cabos de aço fossem diferentes em um mesmo instante. Assim, a força da gravidade foi a única a atuar no momento em que o cabo estava afrouxado, o que proporcionou o movimento ondulatório, que cessou no momento em que a ponte não suportou mais as oscilações. E do lado esquerdo eu vou explicar o flutter, que também é conhecido como o flutter, que é uma ressonância aeroelástica, que ela é causada pela flexibilidade da estrutura das asas de uma aeronave, que ao sofrer interações com forças aerodinâmicas, elásticas e de inércias, podem levar ao rompimento das mesmas. Como podemos ver que a asa do avião balança muito. Isso seria o flutter aeroelástico ou a ressonância aeroelástica. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido muito o que é ressonância, que seja útil para vocês. Deixem um joinha para ajudar a gente.